Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Hoje é a celebração do Pentecostes, a solenidade que marca o início da Igreja. Há 2000 anos, mais ou menos, que este mistério continua presente na história com a mesma força do Espírito Santo com que no tempo dos apóstolos se deu início. Nós sabemos que, segundo o Novo Testamento, nós temos pelo menos duas versões do início da Igreja. Uma é esta da tradição sinótica, especialmente de São Lucas, que vê o início da Igreja no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, depois da Páscoa do Senhor. Outra é a tradição do Evangelho de São João, que vê já o início da Igreja no mistério da morte do Senhor. Porque depois do Senhor estar morto, quando o soldado passou e verificou que ele estava morto, não lhe partiu as pernas, cumprindo-se assim uma profecias do Antigo Testamento e o tema do Cordeiro, do Templo, etc. É um conjunto de temas da tradição bíblica que confluem no mistério da morte do Senhor para fazer compreender à luz da tradição da história da salvação. Mas no Evangelho de São João, nesse momento, quando o soldado, não lhe partindo as pernas, para verificar da sua morte, trespassou o lado com uma lança e daí saiu sangue e água. E já o próprio evangelista e depois a tradição da Igreja litúrgica e teológica, desde os padres da Igreja até o Concílio Vaticano II, veio nascer do lado aberto do Senhor a Igreja como nova Eva, representada aos pés da cruz por São João e pela mãe de Jesus, Nossa Senhora, e o discípulo que Jesus amava. Mas hoje nós celebramos a festa do Pentecostes, a solenidade do Pentecostes, seguindo a versão de São Lucas, tanto nos Evangelhos, sobretudo no terceiro Evangelho, e sobretudo nos Atos dos Apóstolos, em que o Pentecostes acontece 50 dias depois. A Igreja é criatura do Espírito. Recebeu o Espírito no dia de Pentecostes, o Espírito que o Senhor havia prometido já na sua vida pública, sobretudo o Evangelho de São João, é claro, em afirmações em que Jesus anuncia o Paráclito, o Consolador, que há de tornar presente tornar presente na Igreja, nos discípulos, e conduzirá os discípulos à verdade total, revelando e recordando tudo aquilo que ele ensinou. Portanto, o início da Igreja começa no dia de Pentecostes e é a partir daí que os apóstolos, primeiro, e depois os seus sucessores, os bispos e toda a Igreja até aos nossos dias, continua a realizar os sinais da presença do Senhor ressuscitado, que são os sacramentos. Logo no dia do Pentecostes, no final da grande catequese que São Pedro faz justamente à multidão que acorre ao cenáculo, e São Pedro explica que o que aconteceu é a realização dos profetas, especialmente o profeta Joel. E quando a multidão, estavam cerca de 3.000 homens, e pergunta o que é que havemos de fazer, o São Pedro anuncia que arrepender-se dos seus pecados, acreditar no Senhor ressuscitado e receber o batismo. Portanto, começa aí o batismo e depois os outros sacramentos, o sacramento do Crisma, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência é logo instituído no dia de Pentecostes, segundo a versão de São João. Na tarde do primeiro dia, o Senhor aparece aos discípulos reunidos no cenáculo com medo dos judeus, e diz-lhes, soprou sobre eles e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiveres serão retidos. Portanto, o sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos confere-lhes o poder de serem ministros da reconciliação e do perdão,
e, portanto, a remissão dos pecados, porque, no fundo, o pecado é sinónimo de morte. E a ressurreição dos mortos, no caso em Jesus ressuscita dos mortos, venceu a morte. Este é que é o grande carigma que a Igreja continua a anunciar ao longo da história, como já tive ocasião de recordar, como um próprio filósofo italiano, Emanuele Severino, dizia: a Igreja tem uma missão, tem um tema que só ela pode anunciar, que houve alguém, Jesus Cristo, que venceu a morte e concedeu à Igreja o Espírito Santo pelo qual a Igreja é vencedora da morte, e todos aqueles que recebem o Espírito e vivem de acordo com a sua inspiração, com os seus estímulos, são vencedores também da morte. E um sinal dessa vitória sobre a morte são os sacramentos, todos eles, mas particularmente os sacramentos que depois, na sistemática teológica, se chamam os sacramentos dos mortos, isto é, os sacramentos que ressuscitam, ou seja, o batismo, para o pecado original e os pecados do adulto cometidos antes do batismo, perdão dos pecados, no caso do batismo, o pecado original, e depois o sacramento da penitência para o perdão dos pecados do adulto depois de ter recebido o batismo. Portanto, temos os sinais da ressurreição, e é interessante que logo no início da Igreja o batismo começa a ser administrado, receber o batismo em nome do Senhor Jesus, ou seja, é o nome da Santíssima Trindade, porque há aqui duas versões. Uma versão, o batismo em nome de Jesus, o batismo em nome da Santíssima Trindade, conforme o próprio Jesus dizia no final de São Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sacramento da vida, da ressurreição, e também o sacramento da penitência. Portanto, a Igreja surge no dia de Pentecostes na força do Espírito, e os sinais da presença do Espírito na Igreja é ela própria, como criadora do Espírito, os seus carismas e os sacramentos que nós continuamos a celebrar hoje. Um sinal desse mistério da Igreja são as nossas celebrações eucarísticas, dominicais, mas hoje particularmente celebrou-se em Roma o jubileu dos movimentos eclesiais. Há tantos movimentos eclesiais com tantos carismas, e hoje foi o jubileu desses movimentos em Roma. E na celebração do Pentecostes, presidida pelo Papa Leão XIV, estavam presentes os peregrinos de todos estes movimentos, dezenas de milhares, ou talvez centenas de milhares, toda a Praça de São Pedro e a Via da Conciliação estava repleta de peregrinos que celebravam justamente hoje, no dia de Pentecostes, a diversidade de carismas que o Espírito Santo continua a suscitar na Igreja e que são representados pelos diversos movimentos laicais e outros na Igreja, que são numerosíssimos, alguns dos quais eu próprio acompanho na minha atividade pastoral. Por isso hoje é um dia de festa especialmente, e um dia de esperança. O Papa Leão, no início do seu pontificado, e hoje celebra-se o primeiro mês da sua eleição, porque foi no dia 8 do mês de maio passado, celebramos o primeiro mês do seu pontificado, e ele já deu alguns sinais e algumas palavras que ele tem comunicado nas diversas circunstâncias. Ele tem sublinhado este ponto: ser a Igreja um fermento de paz, um fermento de esperança, de união e de comunhão de todo o género humano no mundo de hoje, não é? Ele disse isso logo no princípio do seu pontificado. Estou-me a recordar concretamente da missa de inauguração do seu pontificado, é que ele dizia justamente isso, mais ou menos com estas palavras, que a Igreja é chamada a ser um sinal, um fermento de unidade e de comunhão na Igreja, no mundo do nosso tempo, marcado por tantas tensões. E nessa celebração inaugural do seu pontificado estavam presentes representantes de todas as nações do corpo diplomático representados junto à Santa Sé. Portanto, a Igreja, no meio dos povos, ser sinal de esperança. E, de facto, nós vivemos hoje momentos difíceis da nossa história contemporânea, sementes de
situações de guerra, de conflito na Europa Oriental, na, na Palestina, em tantos outros lugares do mundo, tensões muito grandes que ameaçam a paz do mundo. Ora, estas celebrações, sempre de cada domingo, e hoje particularmente no dia de Pentecostes, é que nós celebramos o nascimento da Igreja, é um dies natalis da Igreja, a Igreja surge no dia de Pentecostes, e estas celebrações, compostas por pessoas vindas de todo o mundo, no caso do jubileu dos movimentos religiosos cristãos na Igreja, diversos carismas, vinham todo o mundo. E as orações, a oração universal da Eucaristia, da Missa, tinha língua chinesa, da Índia, línguas modernas ocidentais, portanto, todos os povos realmente representam este mistério da Igreja que surge no dia de Pentecostes, em que nesse dia estavam presentes pessoas vindas de todos os cantos do mundo conhecido. E então, pronto, e hoje, na Praça de São Pedro, estavam pessoas de todo o mundo, representantes de todo o mundo, o que dá esta força simbólica da Igreja presente em todas as nações, em todos os povos, em todas as culturas, em todas as raças, etnias, ser um sinal de união e de comunhão. E por isso, ao mesmo tempo que vamos assistindo nas notícias, na comunicação social, flocos de guerra e de violência um pouco por toda a parte, temos também este sinal de uma convergência na comunhão, movidos pelo espírito da comunhão, de que o Papa é o sinal desta unidade. Já Jesus dizia a São Pedro, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Depois, noutra versão de São João, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, tu amas mais do que os outros. Ora, o Santo Padre, neste caso o Papa Leão XIV, é este sinal de unidade, e foi muito interessante, muito tocante até, assistir antes da celebração litúrgica, em que o Papa, no Papa Móvel, percorreu a Praça de São Pedro, no meio da multidão, saudando a multidão, abençoando a multidão, que exultava de alegria, aclamando o Papa, porque ele realmente representa esta união. A Igreja é uma sociedade hierárquica que tem no topo o Papa, depois os cardeais, os bispos, os sacerdotes, os diáconos e todo o povo de Deus na diversidade dos seus carismas. Este é o mistério da Igreja, uma cidade no meio das nações, sinal de esperança e de vida da humanidade. Portanto, este é o dia de festa, e estes sinais, estas celebrações, são para nós sinal de esperança, porque celebra-se a vida dada, realmente a Eucaristia e os sacramentos em geral, mas a Eucaristia em particular, é no fundo trazer o céu à terra. É este fermento que leveda a massa e que nos permite acreditar num futuro de esperança para todos. Que esta celebração do Pentecostes seja para si também um momento da renovação da nossa própria fé, na força do Espírito Santo que nos é dada para sermos capazes de dar a cara em testemunho da vida e da esperança da humanidade. Muito obrigado pela sua presença nesta conversa dominical. Até à próxima, se Deus quiser.